Meu nome é Cíntia Blanc e na nossa aula de hoje, nossa live de hoje, nós vamos falar sobre as energias do terapeuta, principalmente com base no autocuidado da energia do terapeuta, como uma forma de potencializar, melhorar os resultados dos seus clientes, assim como ele mesmo conseguir ter um autoconhecimento, conseguir ter uma paz interior, uma conexão com a sua prática e se sentir bem antes, durante e depois dos atendimentos. Antes da gente começar mesmo com o conteúdo, queria avisar que já tem algumas semanas que eu estou fazendo live toda segunda e sexta, às 11 horas da manhã sempre, na segunda aqui no Instagram e nas sextas no YouTube. E durante essas últimas semanas eu sempre procurei trazer técnicas e dicas e discussões, promover então debates também, para melhorar então o terapeuta com as suas técnicas, aliando sempre a meditação. E que a partir de agora nós vamos cada vez mais trazer então dicas bem práticas, vamos trazer conteúdos bem voltados à atuação do terapeuta, para cada vez ele mais potencializar, qualificar os seus atendimentos e o seu trabalho de forma geral. Quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, quiser partilhar suas experiências, fica super à vontade. Pode me mandar aqui inbox nos comentários as suas dúvidas, seus comentários, as suas sugestões, seus relatos de experiência, que se eu não responder, se eu não falar na nossa aula de hoje, eu vou respondendo nos próximos vídeos. Então, começando a nossa temática de hoje, que se chama o autocuidado energético no trabalho terapêutico. Esse tema, esse assunto me surgiu porque outro dia eu fiz uma live, eu fiz uma enquete no Instagram, onde eu perguntei se os terapeutas eles se sentiam de alguma forma cansados, sem energia ou de alguma forma desestabilizados depois dos atendimentos terapêuticos. E de fato eu fiquei muito surpresa a quantidade de votantes dizendo que sim, que era uma realidade, que era uma constância, esse sentimento de cansaço, de esgotamento, de realmente falta de energia no fim dos atendimentos. Então, de todas as pessoas que responderam, várias pessoas responderam, acho que 90% das pessoas me relataram essa situação. Então, como eu já vinha com essa intuição, quando eu fiz essa enquete veio a confirmar que realmente é uma temática necessária para conversarmos aí de terapeutas para terapeutas. Então, nessa nossa live de hoje eu vou dar várias dicas que eu utilizo também nos meus atendimentos, quando eu vou atender, que eu tenho utilizado, e também conhecimentos que eu vou agregando para ajudar nesse sentido, tanto na minha energia pessoal, como também para que isso transborde e chegue também no utente, no consulente. E eu acho interessante a gente pensar e discutir sobre isso, sobre essa questão dessa preparação e desse cuidado energético do terapeuta, que o terapeuta deve ter, porque na verdade é algo que não é comum a todas as profissões. De fato, isso não é algo óbvio. Para muitos que talvez estejam me vendo, seja algo mais óbvio, seja algo mais comum, seja algo
que soe realmente lugar comum, mas se a gente pensar em todas as profissões e principalmente nas profissões mais comuns na nossa sociedade, são poucas que pressupõem, que orientam um trabalho energético antes, de concentração, um trabalho de autocuidado, um trabalho de preparação por parte do profissional para no momento do trabalho, no momento do expediente, do atendimento, de cumprir a sua função, ele estar bem. Então isso acaba fazendo com que isso seja ou negligenciado, já que não é tão comum se falar sobre isso, então não vou fazer, ou realmente se distrair, por não ser algo tão comum, tão óbvio talvez na vida da pessoa, se ela já trabalhou ainda mais em outras funções, ela acabar, quando for trabalhar como terapeuta, acabar se realmente desleixando, descuidando, esquecendo dessa questão energética nos atendimentos. E eu vou falar aqui mais especialmente para terapeutas holísticos, mas é claro que é um assunto que vale para qualquer tipo de trabalho que envolva esse cuidado, essa atenção com o outro. Mas de fato o terapeuta holístico, ele, embora puxe um pouquinho mais para a ciência ou para a espiritualidade, ele de qualquer forma estará trabalhando com energias. Ele estará sendo influenciado de alguma forma por energias. Algumas técnicas terapêuticas como Reiki, como oráculos, como... enfim, várias técnicas, elas têm um foco bem especial, tem um trabalho bem especial mesmo, puxando para as energias, realmente trabalha diretamente com um trabalho energético, com um trabalho mais voltado para o espiritual também. Existem outras técnicas terapêuticas que muitas vezes acabam ficando mais no lado técnico, vamos colocar assim, não trabalham tão diretamente com a energia de forma geral, mas com certeza sofrem influência da energia do terapeuta, da energia do local onde é atendido, da energia do utente e também da prática, da técnica utilizada em si. E as energias, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, nem sempre também é consciente, até por parte do utente, vir ou não com uma energia positiva ou negativa. Tem toda uma questão de vampirismo energético, que aí seria um outro vídeo. Mas acho que a gente pode considerar essas influências energéticas no terapeuta especificamente de duas formas, de dois contextos, vamos colocar assim: as externas e as internas. Nas externas, eu considero todas as questões ambientais e sociais que podem influenciar no atendimento do terapeuta. Um exemplo disso, que acho que muitos de nós podem estar passando por essa situação, é a questão atual do coronavírus. E que somos bombardeados nas redes sociais, nas notícias, YouTube, Google, qualquer lugar que a gente abre, sempre vai ter alguma janelinha falando de doença, falando de crise, falando de morte, falando de tantas cargas negativas. E esse exemplo do corona é um exemplo de uma influência externa. Então isso influencia também, pode influenciar também o terapeuta no seu atendimento. Ele já está com essa vibração, já vir com essa ideia em mente, já vem com essa energia, e isso influenciar
o atendimento dele. Outra situação também de influência energética que a gente pode enquadrar como externa seria o próprio ambiente de trabalho. O local onde o terapeuta ele atende, onde ele trabalha. Principalmente quando o local que o terapeuta atende, pensando em local físico, ele for compartilhado por muitas pessoas. Então, salas que são compartilhadas por muitas pessoas, por diferentes terapeutas, diferentes técnicas, diferentes pessoas. O terapeuta ele tem que ter esse cuidado também. Muito importante ele pensar em formas, aplicar formas de, quando ele chegar naquela sala, ele poder harmonizar, purificar da melhor forma possível o seu local de atendimento. Senão, ele vai estar juntando com as energias dos atendimentos anteriores, das técnicas anteriores, dos terapeutas, dos problemas dos consulentes anteriores. Ali naquela sala vai ficar energeticamente concentrado de alguma forma. E com relação às influências energéticas internas do terapeuta, uma das principais, eu acredito, é a própria forma como o terapeuta está no dia. Então isso é bem interessante também a gente fazer esse escaneamento antes de fazer o atendimento, ver como a gente está, observar a nossa condição energética antes de iniciar um atendimento, para também não haver essa interferência de energias. A gente não pode esquecer nunca que quando um consulente vem nos procurar para algum atendimento, ele está depositando muita confiança, ele está depositando muito respeito no trabalho do terapeuta. E, por vezes, ele pode até vir com uma energia de realmente buscando uma transformação enorme na sua vida. Se ele chega para o seu atendimento e te encontra já triste, te encontra já para baixo, te encontra falando de N problemas do mundo, da sociedade, da vida, etc., isso também não vai influenciar positivamente o teu atendimento e não vai também atender o que o consulente vai estar procurando. Então é super importante o terapeuta ele cuidar das suas energias pessoais, no sentido de procurar deixar os problemas do lado de fora da sala. Eu sempre, isso é um ritual que eu faço quando vou fazer os meus atendimentos e quando eu dou aulas em grupo, de yoga, de meditação em grupo ou algum outro tipo de curso, sempre eu falo coletivamente para todos que estão ali. A partir de agora, os problemas vão ficar fora da sala, os problemas de todos vão ficar fora da sala. O que vai fazer depois que sair daqui, pensem depois que vai sair daqui, o que fez antes de chegar aqui vai ficar do lado de fora e manter esse foco no presente, no que está acontecendo ali naquele momento. Então é muito importante também isso, manter essa atenção plena ao que está acontecendo naquele momento. E como que a gente pode identificar então quando essas energias não estiverem tão boas? Alguns sintomas, vamos dizer assim, de quando estamos sofrendo, vamos dizer assim, uma baixa energia de forma geral no nosso atendimento terapêutico. A principal e a mais comum em geral que acaba acontecendo é o próprio cansaço físico. Isso a gente pode até observar em várias
áreas da vida, mas vamos pensar só no trabalho terapêutico. Muitas vezes, quando o terapeuta ele não se prepara energeticamente para os atendimentos, não tem esse cuidado com o ambiente de trabalho, todas essas questões que eu comentei, acontece de, no fim de um atendimento, às vezes pode ser só um atendimento, ele sentir um cansaço enorme, sentir dores no corpo, dor de cabeça, sentir algum mal-estar, porque foi em um nível, esse nível energético se manifestou já no nível físico no terapeuta. E até a pessoa, quando ela vai se tornar terapeuta, né, ela já acaba escolhendo também essa profissão, essa função, né, por ela ter realmente uma abertura, uma sensibilidade maior, por ela ter esse acolhimento maior. Só que se não existe essa proteção energética, se não existe esse cuidado das energias do terapeuta, toda essa intenção de acolhimento, essa sensibilidade acaba trazendo um ponto negativo, que seria tomando tudo para si. Então isso é super importante, porque aí ao invés do terapeuta, pensa a situação, ao invés do terapeuta estar ajudando outros, muitos, todo mundo tinha que ter seus terapeutas, ao invés daquele terapeuta estar ajudando muitas pessoas, pode ser que ele atenda uma pessoa e acabe se sentindo mal, não consiga atender mais. E se a gente está falando de profissionais que realmente atendem e vivem de terapia, vai precisar ter todo um cuidado para conseguir atender várias pessoas com problemas diferentes, com situações de vida diferentes. Então, não tem como essa carga energética ficar no terapeuta, sentir dores no corpo, sentir mal-estar, cansaço, daqui a pouco levar isso para sua casa, levar isso para outros ambientes. Então, primeiro ponto, que quase sempre é o primeiro sintoma, quando há algum problema energético no terapeuta, são os sintomas físicos. Outra questão também, que acaba acontecendo muitas vezes com os terapeutas, seria a quantidade até de atendimentos e os tipos de clientes que eles estão atraindo. Então, às vezes acontece de um terapeuta conseguir vários atendimentos, tá com a agenda cheia, conseguiu um monte de recomendações, os que já consultaram com ele voltam, enfim, tem um momento assim que está com muitos clientes, muitos utentes consultando com ele. E aí, de repente, o que acontece? Não se sabe explicar, todo mundo some. As pessoas não remarcam, as pessoas não continuam os seus atendimentos, se são grupos, atendimento em grupos, aulas em grupo, o pessoal começa a sair, começa a se dispersar. Então esse é um outro também ponto, um outro sintoma, vamos colocar assim, quando a energia do terapeuta ela não está recebendo a devida atenção, o devido cuidado. Em algum nível energético, inconsciente, é como se o teu utente sentisse que tem alguma coisa ali que não tá legal, tem alguma coisa ali que não tá bacana, que ele não tá se sentindo totalmente à vontade. E aí, claro, qualquer motivo pode virar um motivo para desistir dos atendimentos, desistir das consultas, desistir das aulas. Então, muitas vezes, essa falta de cuidado, esse problema com as energias, de não ter esse cuidado, essa manutenção das energias do terapeuta, se manifesta nos clientes não continuarem. Outra forma também que pode
significar também, pode indicar o terapeuta estar precisando também de uma manutenção, de um cuidado das suas energias, é com relação mesmo aos tipos de clientes que eles estão atraindo energeticamente, que estão atraindo inconscientemente. Existem terapeutas que eu participo de vários grupos de terapeutas, dou aulas, dou cursos, enfim, e participo de grupos também, de debate e tal. Tem terapeutas que morrem de medo de não serem pagos, morrem de medo de receberem reclamações, de ir em rede social, falar mal deles, de não serem pagos, de agendar não fazer, de situações nesse sentido. E são exatamente esses que acabam muitas vezes sofrendo esse tipo de situação. E aqueles que mentalmente nem cogitam que algo ruim vai acontecer no seu atendimento, ou que o seu atendimento não vai ser bom, a pessoa já vai com essa vibração que o seu atendimento não vai ser bom, isso acaba também se concretizando e o utente percebendo, notando e acabar também não gostando do atendimento, mas por essa questão energética do terapeuta que acabou atraindo casos mais difíceis, situações mais complicadas, pessoas com cargas energéticas também bem difíceis. Então faz parte também da vida e da entrega do terapeuta confiar que vai chegar para si o cliente que ele pode atender. Existem 1000 tipos de clientes, uma infinidade de tipos de clientes, problemas psicológicos, físicos, espirituais, enfim, que o terapeuta pode chegar a atender. Só que faz parte também desse trabalho energético do terapeuta ele intencionar, ele ter isso em mente, de coração também, que vai chegar em si aquele cliente que o terapeuta pode cuidar, tá? Então, isso é importante também a gente pensar que tipo de cliente tem chegado pra gente. Pode ser necessário uma mudança de mindset, de energias, de mentalizações também por parte do terapeuta. Muito bem, vamos então às dicas. Já falei tudo isso, né, sobre os problemas e as situações que pode causar essa falta de cuidado. Então agora vamos às dicas práticas, dicas que eu sempre utilizo nos meus atendimentos, quando eu vou dar aulas, quando eu vou dar cursos, formações, sempre eu utilizo. Então assim, ó, eu testei e verifiquei, para mim funcionou super bem. Então gostaria muito que quem depois testasse, experimentasse, vivenciasse isso, me dissesse se sentiu também algum resultado positivo, se sentiu que contribuiu de alguma forma no seu trabalho como terapeuta. Então, primeiro passando 2 orientações, vamos dizer assim, mais gerais. A primeira coisa é que é super importante, é condição sine qua non, o terapeuta praticar o que ele orienta. É muito, 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 muito importante. Não só pela situação da coerência, vamos colocar assim, né, de dizer aquilo que a gente sabe, né, que funciona, mas também porque o terapeuta ele vai ter toda uma experiência, toda uma carga de vivência com aquela situação, com aquela prática, para poder orientar o seu utente. Então é bem importante essa segurança, é bem importante essa experiência pessoal. Quanto mais o terapeuta atende, mais ele vai também somando experiências de outros atendimentos, experiências de vida de outras pessoas,
Mas a primeira experiência que ele tem que ter é ele vivenciando as coisas que ele ensina, as coisas que ele orienta nos atendimentos, as práticas que ele recomenda. Então, primeira coisa é super importante esse alinhamento entre o que diz e o que faz, tá? Outra dica também bem mais geral, mas que faz parte também desse trabalho energético, que os resultados do terapeuta eles estão alinhados então com a sua energia. Um pouquinho do que eu comentei ali antes. Se o terapeuta então ele vibra na escassez, e aí isso pode ser trazido para os debates científicos de vários sentidos, mas se o terapeuta ele vai vibrar nessa escassez de dificuldade, de falta, de problema, de não conseguir, não se sentir capaz, não, enchendo-se de desculpas, enchendo-se de negatividades, enchendo-se de empecilhos, se auto-boicotando, vai ser muito difícil realmente ele conseguir manter uma energia estável, conseguir manter um padrão energético que ajude o seu utente nos atendimentos e mantenha ele também alinhado com coisas maiores. E aí, voltando também lá no início que a gente conversou um pouquinho sobre a questão social, né? Então, as questões, os fatores externos que influenciam a energia do terapeuta, é super importante, como eu disse, o utente ele realmente está procurando essa ajuda porque ele precisa de algo diferente do que ele já está tendo no seu dia a dia, no que ele já está vivenciando. Então, o terapeuta ele tem que procurar tanto quanto possível manter um padrão energético mais elevado do que o do contexto de vida dessa pessoa, trazer possibilidades de solução melhores do que aquela pessoa está. Então, todas essas são formas também do terapeuta se alinhar com energias boas, com energias positivas que vão influenciar na vida do terapeuta e, por consequência, na vida do utente. Então, o terapeuta ele tem que se alinhar a sua vida com o máximo de coisas boas possíveis para que isso, então, dê resultados nos seus atendimentos. Mas aí deve ter alguém que vai pensar agora que já tentou fazer isso e que aí não conseguiu porque ficou lá vibrando na positividade e fazendo mantra e ficou o mês inteiro sem ver notícia ruim e que não aconteceu nada. A gente tem que trazer muita atenção para esse imediatismo. Isso aí é muito importante. A gente acabou se acostumando por todos os desenvolvimentos da química, da farmacologia, que se a gente está com uma dor, a gente toma aquele remédio, dá uns minutinhos, a dor passa. Num tratamento mais longo, é 14 dias e o problema passa. Então, fora essas situações, aí são problemas muito mais sérios. Só que a gente tem que pensar que no mundo espiritual, energético, talvez as coisas não aconteçam tão rápido. Então, essa vibração ela tem que ser constante. Até por isso é que não adianta o terapeuta ficar o dia inteiro vibrando em outra coisa, com outros problemas, outras situações, e aí 5 minutos antes do atendimento, ele querer só mentalizar coisas boas. Vai ser bem difícil, porque do nível energético vai para o nível mental, vai para o nível emocional, vai para o nível físico. Então são todas camadas,
do nosso ser. E isso não é de um dia para a noite que se modifica. A constância é chave fundamental em todo o processo terapêutico. Então, o terapeuta ele sabe disso muitas vezes e às vezes acaba não aplicando em si mesmo. Então, é super importante manter essa constância do seu cuidado energético, a sua constância de estar alinhado com coisas boas. E, através da constância, isso vai influenciando nos seus atendimentos, nos seus clientes, no seu trabalho e na sua prosperidade como um todo. Eu vou passar agora, então, 3 dicas sobre esse cuidado, o autocuidado que o terapeuta ele pode começar a adotar, então. Antes da gente falar sobre o autocuidado, eu vou fazer só um parênteses. A gente vai falar sobre práticas de autocuidado, mas é muito importante, é muito bacana o terapeuta que também vai a terapeutas. Então, é indispensável, é muito importante que o terapeuta ele se mantenha indo também trabalhar a sua energia, de se melhorar como pessoa, para como consequência isso ajudar nos seus atendimentos. Então a gente vai falar sobre autocuidado, autocura energética, mas é interessante também manter esse cuidado com o auxílio de outros terapeutas, sendo o terapeuta então consultando com outros terapeutas. Então, a primeira dica que eu vou dar é sobre sintonia. Até trouxe uma definição do que é sintonia, que é a condição de concordância, equilíbrio e reciprocidade entre duas partes. É um pouquinho do que eu já adiantei no tópico anterior lá das instruções gerais. A sintonia do terapeuta com boas vibrações, com a sua técnica, com o seu utente e com um verdadeiro agente que está ali para ajudar o outro é fundamental. Então, o terapeuta ele tem que manter essa sintonia de vibrar em energias então positivas, cuidar as músicas que tem acesso, cuidar então do se alinhar com coisas boas, músicas, leituras, vídeos, páginas, notícias, tudo que puder trazer, alinhar então essas energias como uma forma de sintonia, como uma forma de equilíbrio entre essas diferentes coisas é fundamental pro terapeuta. E isso não vai acontecer 5, 10 minutos antes do atendimento. Esse trabalho de sintonia com coisas boas, com ensinamentos produtivos, com práticas pessoais que elevem a vibração do terapeuta é algo constante. Não vai adiantar 10 minutos antes do atendimento ligar um mantrinha e achar que vai neutralizar tudo de ruim que aconteceu antes. Então, esse trabalho de sintonia com coisas boas, coisas produtivas, coisas que acrescentem e contribuam na vida de forma positiva, de forma relevante, é um trabalho constante na vida do terapeuta. Então, tem que ter esse cuidado sempre, não só antes, no dia que tem um atendimento, e sim em outros momentos também. Segunda dica que eu trouxe é com relação à atenção. Isso também é uma outra forma de manifestação, vamos dizer assim, de energias dispersas.
O terapeuta, no momento da sua consulta, do seu atendimento, enfim, ele está desatento, ele está pensando em várias coisas, ele não conseguir se concentrar ou no utente ou na técnica que vai aplicar. Então, esse é um outro tipo de trabalho energético super importante. Uma dica, uma forma de se trabalhar e se conectar também com essa atenção na hora do atendimento é, antes de começar então um atendimento, uns 15, 20 minutos, meia hora, se for necessário, chegar com antecedência no local do trabalho para se conectar com o local, para para visualizar coisas boas, para conhecer um pouquinho de quem é essa pessoa, já ir mentalizando também que deseja ser alguém que vai contribuir com a vida dessa pessoa. Então fazer toda essa vibração, que tenha um atendimento bom, que seja a melhor aula que vai dar naquele dia, que vai ser o melhor encontro daquele grupo, que vai ser o melhor atendimento. Então é interessante também fazer essa mentalização, porque se eu me objetivo aqui, aquele próximo atendimento que eu vou fazer vai ser o melhor atendimento da minha vida, obviamente que eu vou estar colocando toda a atenção naquele atendimento. Vou estar colocando toda a atenção na técnica que eu vou aplicar, no utente, nas coisas que ele está dizendo, como ele está agindo. Então, colocar essa intenção antes do atendimento é fundamental e é algo assim, ó, que traz resultados assim imediatos. Se tu sempre praticar isso antes de cada atendimento, tu vai ver que sempre flui muito melhor cada atendimento. E lembrando que não importa se tu vai fazer um atendimento no dia ou se tu vai atender 10 pessoas no dia. A primeira ou a 10ª tem que receber o mesmo tipo, a mesma qualidade de atendimento, a mesma atenção da tua parte, a mesma dedicação, tu sentir a mesma conexão, a mesma sintonia com o primeiro ou com o último. Então, por isso é interessante, sempre antes de cada atendimento, buscar fazer as mentalizações, as vibrações, cuidando essa parte energética. Até porque, se não fizer esse cuidado, vai acabar um atendimento após o outro, mentalmente e talvez até fisicamente, como a gente já falou, isso acabar virando uma bola de neve, atendimento pós atendimento. Pensa que tu teve o teu primeiro atendimento do dia, foi difícil, uma pessoa com situações complicadas, enfim, ou uma turma difícil, um grupo difícil, e aí tu já fica com aquela energia, tu já fica com aquelas coisas dentro de ti, aquele pensamento continua em ti. Tu vai ter a mesma atenção na turma seguinte, no atendimento seguinte? Possivelmente não. Se tu não te desconectar, tu não vai ter essa mesma atenção no seguinte. Tu vai estar um pouquinho no anterior junto com um pouquinho do atual. Teve 3, 4 atendimentos, quando chegar lá no último, tu vai estar com a tua atenção dispersa em todos os que tu fez antes. E não vai conseguir dar um bom atendimento lá no teu último cliente, que merece todo o cuidado, toda a atenção no mundo, como se ele fosse o primeiro e o único que ele tivesse ali contigo naquele dia. E como forma de trabalhar essa questão da atenção, essa conexão com a atenção plena no momento do atendimento, uma dica, uma prática muito bacana é a meditação, que aí o terapeuta vai trabalhar todos os dias
da sua vida. No dia que tem atendimento, no dia que não tem atendimento, sempre procurar inserir a prática da meditação. Eu adoro fazer a indicação sempre de meditação porque é algo muito prático, é algo que o terapeuta ele pode e deve fazer, só vai ajudar as técnicas que ele já trabalha, então não importa qual técnica que utilize, se ele utiliza Reiki, se ele utiliza oráculo, se ele utiliza barras, aromaterapia, massagem, qualquer tipo de técnica energética, corporal, ele inserindo a meditação no seu dia a dia, a sua qualidade do seu atendimento, os seus resultados só vão melhorar, porque a meditação ela trabalha de um nível global muito efetivo, muito importante, muito bacana na vida do terapeuta. Mas aí a meditação também tu vai trabalhar antes dos atendimentos, tendo atendimento ou não, vai ser feita aquela prática e com constância. Como tudo na vida, com constância, mantendo então essa disciplina que com o tempo vai observando cada vez mais os resultados. E a última dica que eu trouxe é com relação à entrega do terapeuta ao processo do atendimento, à prática do atendimento. E isso é algo que influencia muito, muito, muito. Eu acho que de todos esses fatores é um dos que influencia mais o trabalho do terapeuta. Porque existem terapeutas que acabam atuando nos seus atendimentos quase como se fosse um pai ou uma mãe. E não é essa energia de atendimento que tem que ser feita. Pode até ser o que o cliente gostaria de ter, uma atenção de pai ou mãe, mas isso não pode acontecer. A influência disso negativamente na energia do terapeuta vai ser muito grande. E isso as constelações familiares falam assim, ó, com toda a propriedade. Quem quiser saber um pouquinho mais, até a gente pode continuar conversando sobre essas questões. Mas o terapeuta ele tem que se colocar como terapeuta, não ele vai trazer um cuidado, uma atenção, uma sintonia, uma conexão com o seu utente, mas não de pai ou mãe, nem de amigo, de melhores amigos, e transformar também o processo terapêutico em uma outra coisa, tá? Então é muito importante cada coisa no seu lugar, como diz a constelação familiar. Mantermos então o terapeuta com a sua conduta de terapeuta, não só como uma forma dele se colocar profissionalmente, como um profissional de verdade, que tem uma preparação e está realmente apto para fazer aquilo, mas também para ele energeticamente não se desgastar, porque é uma exigência muito grande um trabalho desse. Então o terapeuta ele tem que se manter alinhado, tem que se entregar ao processo terapêutico, mas como terapeuta. Outro problema também que existe na entrega e que tem grande influência energética no trabalho do terapeuta é alguns terapeutas se entregarem realmente ao processo terapêutico, mas quererem de volta, vamos colocar assim, uma adoração como um guru. Então ele se entrega como um terapeuta, vamos colocar assim, para o seu cliente, mas aí depois ele fica desejando que ele seja visto quase como um mestre, um guia, um guru, que tenha resposta para tudo. E isso é um outro fator que influencia muito fortemente
a energia do terapeuta e os consulentes também, tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque a principal forma de entrega do terapeuta vai ser um caminho. Então, o terapeuta, ele é um instrumento para o utente, seja através das suas técnicas, das suas conexões espirituais, mas de qualquer forma, o terapeuta, ele um nível energético, ele conduz, ele faz esse caminho, ele media esses dois extremos, o local que o utente quer chegar e o local que o utente está. O terapeuta, ele vai fazer essa mediação. Quando ele deseja, para além de servir algo maior ou aquilo que ele se propõe, deseja, além disso, também receber aplausos mil, receber adorações, receber elogios, receber, enfim, indicações mil, isso aí também acontece. Isso acaba em um nível também, seja energético ou inconsciente, afastando os consulentes. E aí o terapeuta, que achando que, também por uma questão de ego, que precisaria ser trabalhada, achando que foi o mestre da vida do utente, não recebe isso tudo que ele imaginou que receberia, ele se frustra, tá? Mas é por essa situação, porque em algum nível inconsciente, energético, enfim, ele estava exigindo muito do utente. Então, isso tem que ser também mentalizado, como que é esse processo de entrega, tá? Isso também é bem bacana, as constelações familiares também falam um pouquinho disso, de quando se faz em modelos de negócios mesmo, né? Quando se coloca além do valor financeiro, vamos dizer assim, se coloca expectativas junto, pode acontecer esse tipo de frustração. Então, as indicações, então o terapeuta recebeu uma indicação, um cliente foi e indicou, passou o contato dele para outro. Isso é super bacana e é, acho que, maior prova de que o terapeuta ele realmente conseguiu acessar aquela pessoa, indicar alguém. Eu particularmente, quando uma mãe ou um pai me indica para o seu filho, eu acho que é a maior vitória que eu tenho. Eu me encho de lágrimas, porque quando a gente pensa que uma mãe e um pai só vai indicar para um filho o melhor que tiver, é um termômetro de que o terapeuta está fazendo um ótimo trabalho. Só que esse tipo de situação tem que ser vista como uma consequência e não tu já ir com aquela energia de querer que o terapeuta, o seu consulente saia de lá fazendo 1000 indicações, dando 1000 curtidas, 1000 elogios, 1000 comentários e isso não acontecer. Então esse problema também, por consequência, a frustração que vai gerar vai ser também um problema energético lá na vida do terapeuta, no trabalho do terapeuta. Então é bem importante trazer também essa atenção. Inclusive, eu gosto também de dizer, quando um consulente, um cliente, enfim, ele não volta, quando alguns consulentes em específico às vezes abandonam as aulas, os tratamentos, às vezes isso também faz parte do processo de entrega a algo maior por parte do terapeuta. É possível também que esse cliente acabou não voltando e isso ser ótimo para aquele terapeuta. Não só pela situação daquele cliente daqui a pouco trazer algum problema, alguma situação que o terapeuta não vai conseguir ajudar,
como também ele influenciar negativamente daqui a pouco uma turma, um grupo, ou realmente trazer energias também para a vida do terapeuta. Então isso tudo faz parte do movimento de entregar a algo maior, a alguém, a um ser, enfim, que o que está acontecendo vai acontecer da melhor forma possível. Vai vir os melhores clientes e consulentes possível, e aqueles que não estiverem vibrando na nossa energia também não virão, não continuarão. E por fim, algo que eu já comentei um pouquinho durante a nossa live de hoje, mas só para reforçar a importância então de se desconectar de cada atendimento. Então, no fim de cada atendimento, de cada aula, de cada encontro, sempre buscar fazer também alguma mentalização, alguma vibração, alguma oração, alguma meditação, enfim, algum ritual teu em que tu vai te desconectar daquela situação anterior. Como eu disse, para não se tornar o teu dia a dia uma bola de neve. Imagina que o terapeuta vai sair de manhã para atender e só vai voltar de noite para casa. Se ele junta problema atrás de problema de cada utente que ele teve, vem somando, além dos últimos clientes que ele teve, ele não conseguia atender tão bem, ainda vai levar tudo isso, toda essa energia dele, dos clientes todos que ele teve durante o dia, vai ainda levar isso para casa. Então, buscar fazer orações, mentalizações, visualizações que desconectem, tirem aquelas situações, tirem aquelas vibrações, aquelas energias que não são nossas para entregar para o universo. Então, sempre mentalizar que só vai ficar comigo, só vai ficar em mim aquilo que me pertence, aquilo que não for meu, aquilo que não me pertence, que não me contribui, que não é meu, em tese, em soma, aquilo que não é meu de forma geral, não vai ficar comigo e eu entrego, eu envio que é algo maior, seja Deus, o destino, o universo, algum santo, algum mestre, cuide disso com maior sabedoria, da melhor forma possível. Então, eu fiz o que eu pude fazer até aqui, entrego a continuação, entrego esse outro cuidado para algo maior. Ok? Então, pessoal, achei que a minha conversa hoje ia ser de 30 minutos, mas já vi que eu já fiquei 55 minutos, então eu vou me despedindo. Pessoal do Insta, pessoal do Face, dos vídeos, depois vai ficar tudo lá no YouTube, onde também está sendo transmitidas as outras lives. Então, quem quiser depois reassistir, pode ir lá no YouTube. Então, grande beijo, gratidão por quem esteve por aqui e nos vemos, nos falamos. Lembrando que toda segunda e sexta temos live aqui no Instagram na segunda e nas sextas lá no YouTube. Beijão, Sheila, beijão, Monique. Nos vemos então, gurias. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.